Olá, povo de Deus, que alegria ter você aqui no nosso devocional diário. Nós estamos estudando Atos, capítulo 11 hoje, verso 5. Atos 11, verso 5. O tema desse devocional é direção espiritual nasce da oração. Direção espiritual vai nascer de momentos de oração. Você precisa hoje de direção espiritual? Qual que é a direção que você precisa? Em que área da sua vida você precisa de uma direção? Na área familiar, no trabalho, na vida acadêmica, nos seus estudos? Qual é a área que você mais precisa da direção? Porque o tema tem tudo a ver com isso. Direção espiritual nasce no ambiente de oração. O texto diz assim: eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Ele estava orando e ele teve uma visão. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê direção? Pai, eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe hoje com direção, com visão. Que o Senhor venha endireitar os nossos caminhos, sonhos, projetos, emoções, sentimentos, dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala, Senhor, com cada pessoa que vai participar desse devocional aqui, em nome de Jesus, amém. Querido, Pedro recebeu uma direção, não quando ele estava jogando videogame, não quando ele estava assistindo o jornal. Pedro recebeu a direção que ele precisava, não quando ele estava ali assistindo um filme de maneira aleatória, não. Ele recebeu visão quando ele estava orando. E é por isso que muito crente hoje está perdido, porque ele ora pouco, assiste muito, ora pouco, joga muito, ora pouco, descansa muito, ora pouco, trabalha muito. É verdade ou não é? A gente paga para ouvir as pessoas falando de Deus, mas a gente não fala com Deus. A gente paga para ouvir as pessoas interpretando as Escrituras, mas a gente não lê as Escrituras. Então a falta de vida com Deus faz com que a gente caminhe perdido. Se você quer direção espiritual, se você quer receber visão de Deus para sua vida, se você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para você, olha o que a Bíblia diz: clame a mim e eu responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tenho preparado para vós. Por que você não sabe o que Deus tem preparado para você? Porque você não clamou. A Bíblia diz: bata a porta e ela será aberta. Peçam em meu nome e vocês receberão. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. O que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a direção de Deus. E esse é o primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero falar com você. Quem ora recebe discernimento. Muitas decisões erradas que nós tomamos é porque nós não oramos. Eu e você não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Como que a gente pode tomar uma decisão sem Deus? Ele conhece o futuro. Ele está num estado de tempo que nós chamamos na teologia de atemporal. Ele pode caminhar entre passado, presente e futuro de modo livre. Nós não. Nós estamos presos ao tempo. A gente não pode avançar. Nós não podemos pular etapas. Nós precisamos viver cada fase. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã, Deus sabe. Se tem alguém que pode nos orientar, é Deus. Onde que Ele nos orienta? Na oração e na palavra. Na oração e nas escrituras. A segunda coisa que eu quero te falar é que Deus fala em momentos simples. Em momentos aqui como esse, desse devocional, quando você está lendo a palavra, quando você está orando, ou mesmo quando você está no culto. Deus fala em momentos simples. Às vezes eu e você queremos viver algo extraordinário, sobrenatural, a gente quer arrepiar, a gente quer ficar emocionado, a gente quer chorar, a gente quer show, a gente quer entretenimento, mas Deus nos chama para uma conversa. Oração é relacionamento com Deus. Deus nos chama para uma relação. Ler a palavra é se relacionar com Deus. A terceira coisa que eu quero te dizer é que a oração abre a nossa percepção do mundo espiritual. Ali no Jardim do Éden, a serpente disse: comam do fruto e os seus olhos se abrirão. Mas eles não eram cegos para que os seus olhos fossem abertos. Do que a serpente está falando? Ela está falando de um tipo de olhar que eles não tinham. Eles tinham um olhar espiritual. E a serpente estava dizendo, em outras palavras: se vocês comerem do fruto, seus olhos carnais serão abertos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles pecaram, os olhos carnais foram abertos, eles olharam para Deus e eles tiveram medo.
Eles olharam um para o outro e eles sentiram vergonha. A vida mudou porque mudou a forma de olhar. Hoje, quando nós aceitamos Cristo e caminhamos no Espírito, nós fechamos os nossos olhos carnais e abrimos os nossos olhos espirituais. E esse processo se dá através da vida de oração. Quando você passa a orar, a ler a palavra, a se relacionar com Deus, você passa a entender a vida por uma perspectiva espiritual, porque o mundo espiritual, ele rege o mundo material. O mundo espiritual governa o mundo material e você passa a entender isso, que a sua luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. E você começa a guerrear de modo certo e ter as vitórias certas, sabe? Muitas pessoas estão dizendo, pastor, Deus está calado, pastor, Deus não fala comigo, pastor, Deus está em silêncio. Não, é você que não está lendo a palavra. É você que não está parando para ouvir o que Ele está te dizendo. Imagina que eu estou aqui conversando com você. Aí você está me ouvindo pelo seu celular, você coloca o celular em cima da mesa e você sai e vai em direção a outro cômodo da sua casa. À medida em que você vai se distanciando do celular, você vai perdendo a percepção da minha voz até que você para de me escutar. Mas não é porque você parou de me escutar que eu parei de falar. A questão é que talvez agora você esteja longe demais para conseguir me ouvir. Deus não parou de falar com você. A questão é que muitas vezes o seu coração está distante demais, a sua mente está distraída demais, você anda ansioso demais, preocupado demais para conseguir ouvir a voz de Deus. Deus não parou de falar, nós paramos de orar. Deus não parou de falar, nós paramos de ler a palavra. E hoje eu quero convidar você a voltar, a orar pelas decisões que você precisa tomar, a buscar na palavra direção para as decisões que você precisa tomar. Mas antes, eu queria que você escrevesse aqui, qual área da vida você precisa de direção? Na área profissional, na vida acadêmica, na vida familiar? Em que área da sua vida você precisa de sabedoria e direção espiritual? Escreve aqui porque eu quero orar nesse sentido por você. Escreve aí, Pai, eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que precisam de direção na área familiar, Pai. Dá direção, dá sabedoria. Eu quero orar por aquelas também que precisam tomar decisões no âmbito profissional. Ó Deus, que o Senhor também traga visão e direção, traz visão e direção para aqueles que precisam tomar decisões na vida acadêmica, estudantil. Pai, não deixe o seu povo caminhar de olhos fechados, não deixe o seu povo caminhar sem saber para onde eles estão indo, Pai. Não deixe que nada pegue o seu povo desprevenido ou de surpresa, mas traga direção, traga visão, Pai. Leva o seu povo a orar mais, dá fome e sede da Tua presença, leva o seu povo a ler mais as Escrituras e traga, Deus, esclarecimento, direcionamento, visão, sabedoria, Pai. Essa é a minha oração e em nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, tenho um pedido aqui especial para te fazer, que é compartilhar esse devocional para todo mundo que você conhece, não só uma vez, mas de maneira regular. Eu, por exemplo, montei uma lista de transmissão e todos os dias pela manhã eu mando o devocional para todos os meus amigos e pessoas que eu amo e que eu gostaria de vê-los crescendo. Eu queria te incentivar a fazer o mesmo, de maneira regular, levando as pessoas a ter vida diária com Deus. Estimule, incentive, apoie, para que juntos nós possamos alcançar muitas famílias para o Senhor. Posso contar com você? Posso contar com a sua ajuda? Então tá bom, um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.